Essa noite se encontra em Mateus 26. Eita, Jesus, aleluia. Essa noite quero falar um pouquinho sobre Judas. Eita, Deus. Palavra do Senhor nessa noite. Glória a Deus. Mateus 26. Mateus 26. Eita, glória, aleluia. Vamos ler alguns versículos. Sim, papai, aleluia, Jesus. Amém? Vamos fazer a leitura nessa noite? Amém, Jesus. Eita, A glória. palavra do Senhor vai dizer assim, Mateus 26, versículo 1 diz assim: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciões do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs que me queres dar? E eu vou-lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E disse: desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. 20. Chegada a tarde, pôs-se a ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. 26. Enquanto comia, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto, da vinde até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do Pai. Amém? Possa se sentar em nome de Jesus nessa noite. Deus, aleluia. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre essa palavra, falar um pouco sobre Judas. E meditando nessa palavra, eu parei para meditar nessa palavra. Judas Iscariotes, ele foi o primeiro discípulo de Jesus a cobrar para levar alguém até Jesus. E eu meditando nessa palavra, eu parei para meditar que Judas era um discípulo de Jesus. E Judas, ele estava com Jesus. Mas ali a palavra do Senhor, ela tinha que se cumprir, estava próximo da festa da Páscoa. E ali a gente vai ver que o sacerdote, eles estavam procurando uma maneira para entregar Jesus. Eles estavam procurando uma maneira para tirar a vida de Jesus. E aqui a gente vê que aqueles que queriam matar Jesus não eram pessoas estranhas de Jesus. Era judeu como Jesus, conhecia a lei, conhecia a Torá, conhecia a palavra, assim como Jesus tinha o conhecimento. Aí eu parei para meditar nessa palavra, que a gente vai ver que o discípulo de Jesus comprou dinheiro para levar esses homens até Jesus. E eu parei para meditar nos nossos dias atuais. Quantos homens ganhando dinheiro para levar pessoas até Jesus? Quantos homens ganhando fortunas
para levar pessoas até Jesus. E eu olho para a palavra, o primeiro homem que fez isso foi Judas. Cobrar para levar pessoas até Jesus. E a gente olha para essa palavra, ali Judas, ele andando com Jesus, e a gente medita que Judas ele era um homem ambicioso. Judas era um homem ambicioso. Então a gente vê que a ambição vende aquilo que não é dele. O ambicioso, ele vende o evangelho. O ambicioso, ele prega o evangelho pelo dinheiro. Ele não prega pelo amor. Porque Judas, ele não pensou em Cristo. Judas, ele pensou nas 30 moedas para entregar a Jesus. Por que Judas fez isso? Porque Judas era ambicioso. A palavra diz para mim e para você. Aleluia. Então nós estamos vivendo esses dias onde homens de Deus têm cobrado para levar pessoas até Jesus. Eita, Jesus. Deus, aleluia. E não é sinal de homem de Deus receber para levar pessoas até Jesus. Porque Judas foi um traidor. Judas foi um ambicioso. E na palavra nós vamos ver nessa noite o porquê essa palavra. E ali a palavra do Senhor continua dizendo que quando Judas ele foi ali, a palavra do Senhor vai dizer que depois que Judas foi ali, ele procurava uma ocasião, ele procurava uma oportunidade para entregar Jesus. O que eu vejo nisso? O adversário, ele é sagaz. O adversário, eu vejo Judas como adversário, porque ele não ataca verdadeiramente, ele esperou o momento dele agir. Então a pessoa que é ambiciosa e cobra para aproximar pessoas de Jesus, ele não é de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que Judas fazia parte do inimigo. E Judas, a palavra do Senhor vai dizer no versículo 17: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: aonde queres que preparemos a Páscoa? E Judas, ele estava junto com Jesus. Judas, ele andava com Jesus. E no 20 vai dizer: chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os seus 12 discípulos. Então Judas, ele estava sentado com Jesus. Judas, ele estava naquele momento ali, juntamente com Jesus. Então nem tudo que parece ser é. Porque Judas estava sentado na mesa com Jesus, e ele estava junto com os discípulos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Judas, ele sendo ambicioso, Mateus 6:24 vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se desagradar de um e desprezar o outro. Então a gente vê que Judas, ele não estava servindo Jesus. Judas, ele estava servindo a Mamon. Judas estava pensando no dinheiro. Então não tem como nós servir a dois senhores. Então Judas, ele desagradou Jesus pelas 30 moedas de prata. E a palavra do Senhor vai continuar falando para mim e para você. Também 1 Timóteo 6:10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então a gente vai ver que Judas, ele sendo ambicioso, ele cobrou para levar até Jesus, para entregar Jesus, mas a palavra fala que não tem como nós servir dois senhores. Então o senhor de Judas não era Jesus, o senhor de Judas era o dinheiro, porque a palavra vai dizer lá em Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então o amor de Judas não estava sobre
Jesus. Essa é a questão, porque Judas, ele desviou, ele foi lá lutando, mas Jesus, a palavra fala em João 12, versículo 6, que Judas era ladrão e Judas ele levava a bolsa. Olha como Jesus é tremendo. Jesus conhecendo Judas, sabendo que Judas era ladrão, Jesus entregou a bolsa na mão de Judas. Então tem coisas que eu enxergo nessa palavra, que tem coisas que eu e você vamos ter que vencer. Eu e você vamos ter que lutar contra para vencer. Só que Judas ele não lutou contra. A palavra fala que Judas ele era ladrão. Quando fala em João 12, versículo 6, aqui Judas ele vai falar de uma mulher que ungiu Jesus, e ele falou: por que não dá para os pobres? E a palavra vai dizer que Judas falou isso, porque Judas tirava da bolsa e Judas era ladrão. E a palavra do Senhor, meu amado, aleluia, ela continua nos falando que Jesus ele até alertou Judas. Vamos ver onde Jesus ele alertou Judas. Do 20, Mateus 26, do 20 ao 24, Jesus fala assim: olha, chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fosse não haver nascido. Então Judas, ele sabia, ele estava na mesa, mas Jesus falou: um de vocês vai me trair. Mas Judas ele continuou o plano dele, porque Judas ele não voltou atrás. O que eu quero falar isso? Quantas pessoas sabem que está no erro, mas não quer consertar o seu erro? Quantas pessoas estão no erro, mas prossegue? Muitas vezes Jesus está falando, aqui Jesus falou: tem um entre vocês que vai me trair. Ninguém sabia que era Judas, mas Judas sabia que ele era o culpado. Judas sabia que ele era o errado. aleluia, Judas sabia. Judas estava ganhando para isso. E aqui nós vamos ver essa palavra. O que eu quero falar nessa noite, meu amado? Judas ele tinha um destino na vida dele. Judas tinha algo para cumprir na vida dele. Mas o que eu quero falar é para mim e para você nessa noite. Porque o Senhor muitas vezes chama a minha e a sua atenção. Nós sabemos dos nossos erros, nós sabemos das nossas falhas, mas nós não se consertamos com o Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer, Judas, quando ele faz a palavra do Senhor, vai dizer em Mateus 26, 25, a palavra diz: então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu dissestes. Então tem pessoas que às vezes sabem, mas pensam que Jesus é besta, que Jesus não conhece cada um de nós. Então muitas vezes a gente pensa que nós estamos enganando Jesus. Então quando Jesus falou, Judas foi perguntar para Jesus o quê? Sou eu, mestre? Sou eu? Então ele foi falar para Jesus: por acaso sou eu? O que eu quero falar nessa noite sobre essa palavra? Aqui quando Judas pergunta: por acaso sou eu? Judas estava sentado na mesa e Judas ia participar da ceia do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer para mim e para você, para que o homem examine-se a si mesmo. E a palavra fala para que a gente venha discernir o corpo de Cristo, para que nós não participa para a nossa própria condenação. Então Judas, ele, como muitos não têm discernido o corpo de Cristo, como Judas não discerniu o corpo de Cristo, a palavra fala que Judas, ele tomou, ele participou, mas a palavra vai dizer que Jesus não proibiu Judas. O que eu quero dizer disso? É a mim e você, nós cada um nos examinar na presença do Senhor. E a palavra fala que quando Judas, a palavra diz que quando Judas participou, lá no Mateus 27, versículo 3 ao 5, e Judas fica com remorso e devolve a moeda
e vai se enforcar. Então a gente vai ver em Mateus 27 que Judas, ele tomou para sua própria condenação. Tem pessoas, meu irmão, que não se arrependem, fica com remorso como Judas. E a palavra fala que Judas, ele ficou com remorsos, ele devolveu a moeda e Judas depois ele foi se enforcar. Por quê? Porque Judas, ele não examinou a você mesmo, ele não decidiu e tomou para a sua própria condenação. Por isso que Paulo fala assim, ó, por isso que tem muitos que estão mortos. Por isso que tem muitos que estão mortos. E a palavra do Senhor para mim, para você, meu irmão, vamos andar no caminho do Senhor, vamos examinar nós mesmos. Porque não adianta nós ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação, perder a nossa alma. Jesus, ele está vindo. Jesus, ele conhecia a pessoa de Judas. Ele conhecia a pessoa de Judas. Então o que eu quero dizer, ele conhece a mim, ele conhece a você, ele sabe quem nós somos. Mas irmão, eu conheço a palavra, havia um destino para Judas. Eu estou usando Judas para falar de mim, de você. O nosso destino não é o meu destino de Judas. Judas, era necessário trair Jesus, porque a palavra já falava. Então ele seguiu o seu destino. Mas eu quero falar, o meu destino, o seu destino não é o destino de Judas. Nós não temos que receber para levar ninguém a Jesus. Nós não temos que cobrar para levar ninguém a Jesus. Nós não temos que participar de todo. Não é assim. Porque Jesus conhece a cada um de nós. Glória a Deus. Jesus, ele conhece cada um de nós. Então a palavra do Senhor quando fala, Deus vivo. a palavra do Senhor quando fala para mim e para você sobre Judas, e a palavra diz que depois que terminou a ceia, depois que terminou a festa da Páscoa, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele foi para o Getsemane, ele foi orar. E a palavra diz que Judas conhecia o lugar. Porque Judas, ele tinha costume de ir com Jesus. Mas a palavra diz que quando Jesus, ele estava lá no 42, a palavra diz que quando Jesus, ele estava ali, a palavra fala que o traidor Judas, ele chega. E o interessante é que a palavra do Senhor vai falar para mim e para você. Sabe o que é tremendo nessa palavra? A palavra do Senhor vai dizer que Judas, quando chega, Judas, ele traz Jesus, o sinal que ele dá para entregar Jesus é um beijo na face. E ele chama Jesus de Rabi, ele chama Jesus de mestre, mas dando um beijo na face. Deixa eu te falar o que significa o beijo na face. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, 26, saudai todos os irmãos com um beijo santo, com ósculo santo. Então Judas, ele estava cumprimentando Jesus como no dia de hoje. A paz do Senhor, mestre. Olha como é que é as coisas. Quantos hoje te dá paz, mas está traindo? Quantos hoje pega na sua mão, te abraça, mas está traindo? Então Judas, a palavra diz, olha, aquele que eu dou um beijo na face, esse é o que tem que prender, esse é que é o Cristo. Então a palavra do Senhor vai dizer que ele traiu Jesus e chamou Rabi, chamou de mestre. Ele estava saudando Jesus com a paz, porque a palavra diz, saudai todos os irmãos com um beijo santo, com ósculo santo. Então, meu irmão, o que eu vejo na palavra do Senhor hoje não é diferente. Quantos hoje está dando a paz, mas está com o coração para trair? Quantos hoje está dando a paz, mas está com o coração para te trair lá na frente? É a palavra do Senhor quem diz, não é eu. Eu só estou passando o que aconteceu na vida de Judas. Judas era discípulo ou não era? Era. Judas cobrou para levar até Jesus ou não cobrou? Cobrou. Ele cobrou para levar a pessoa até Jesus, para trair Jesus. Mas hoje tem pessoas traindo Jesus com as suas atitudes e cobrando para levar até Jesus, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer para mim e para você, de graça recebeis e de graça dai. Mas hoje virou a moeda de troca. O Evangelho não é a moeda de troca. Sabe quem é que pega como a moeda de troca? É aqueles que traem o Evangelho, é aqueles que não seguem o Evangelho. E a palavra do Senhor, quando o Senhor Jesus, ele fala de graça receber, de graça dai, meu amado, a palavra vai dizer em Mateus 10,
Versículo 8, ó, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeis, de graça dai. O que o Senhor está falando? Os dons de Deus é de graça. O dom de Deus é de graça. Aleluia. Se você cura, você não deve cobrar. Se eu boto a mão sobre alguém e ele levanta, ele é curado, eu não tenho o que cobrar. Se eu oro pela sua vida, eu não tenho o que cobrar. Hoje, pessoas cobram pela oração. Hoje, com as pessoas aí na sua casa, ele cobra uma oferta para ir orar na sua casa, você tem que pagar. Então, Judas, quem faz isso é quem tem a atitude de Judas. De graça receber, de graça dai. Curai os enfermos, expulsai demônio e curai e orai pelas pessoas. Então é de graça, né? Então o dom de Deus, a palavra de Deus é de graça. Por ela não se cobra. Mas hoje o Judas está cada dia mais rico. Hoje o Judas está nos púlpitos, nos altares, cada dia mais rico. Por quê? Porque eles pensam que o milagre quem faz é eles. O milagre quem faz é Jesus Cristo. Então por isso que hoje não se prega uma palavra dessa, não é todo púlpito, não é todo altar que deixa pregar uma palavra dessa. Sabe por quê? Porque as pessoas estão fazendo aquilo que é de graça, está cobrando. Aleluia, Jesus. Deus, meu Pai. Mas o dom de Deus é de graça. Verdade, papai. Jesus, eu vou ler de novo. Jesus falou, Mateus 10, versículo 8: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Deus vive, Hoje aleluia. tem campanha de oração, que no final você tem que pagar por essa campanha de oração. Hoje tem pregador que vai na igreja, no final você tem que encher o bolso dele. Mas a palavra está dizendo o quê? De graça receber, de graça dai. Quando Jesus diz assim, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quando Jesus disse isso, ele está falando o quê? Pregar o evangelho para quê? Para levar pessoas até ele. E para levar pessoas até Jesus, é de graça, não é cobrado. Quem cobra é Judas. Quem cobra é Judas. Porque é de graça. E pessoas como Judas não estão abrindo mão da Santa Ceia. Pessoas como Judas não estão abrindo mão de pregar o Evangelho, mas continua, mas o Senhor conhece, o Senhor vai tirar a capa, o Senhor conhece, o Senhor vai tirar a máscara. Deus vive. Porque o Senhor conhece. O Senhor conhece. O que eu tenho falado para a igreja, ó, o Evangelho tem que voltar para o centro da mensagem. Porque quando o Evangelho ele é pregado, o Evangelho não gera lucro. Sabe quem é que cobra? A palavra do Senhor vai falar de 3 homens que cobrou na palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer lá em Mateus 28. A palavra do Senhor vai falar sobre, eu vou ler para você entender. Judas cobrou para levar pessoas para matar Jesus. O outro cobrou em Mateus 28, vai dizer assim, ó, no versículo 11 adiante, diz, olha, enquanto elas iam, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunido-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes, digam isto aos discípulos deles, vieram os discípulos deles, levaram à noite, enquanto estavam dormindo, e roubaram o corpo. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. Eu vou resumir para você nessa noite. Aleluia. Aqui Jesus ele tinha ressuscitado. Só que o sacerdote naquela época pagou o soldado para eles calar a boca para negar que Jesus ressuscitou. Então hoje a gente vê, nós vemos mais um tipo de pessoa que tem negado o Evangelho, calado a boca por causa de dinheiro. Não tem pregado o Evangelho arrependendo, não tem pregado o Evangelho verdadeiro e calado a sua boca por causa do dinheiro. Então o soldado negou que Jesus ressuscitou por causa do dinheiro. Então Judas recebeu para levar pessoas até Jesus e soldados recebeu para negar a ressurreição de Jesus. Eita glória, aleluia, Deus. Então, meu irmão, o Evangelho que é vendido não é de Cristo.
O evangelho que é vendido é mentira. Se eu sou um pregador, se eu prego o evangelho, meu telefone toca e eu falo, eu cobro tanto para ir na sua igreja pregar, esse é Judas. Deus vive. Esse é Judas. A palavra não dá respaldo para mim ganhar dinheiro no evangelho, para mim enricar no evangelho. O evangelho que se vende não é o evangelho de Cristo. A palavra de Deus está falando. Dinheiro para levar para matar Jesus, dinheiro para se calar e não pregar a verdade, não falar a verdade, e tem outro ainda. A palavra fala sobre outro, lá em Atos, a palavra fala sobre Simeão, que quis comprar o dom do Espírito Santo. Ah, meu irmão, a palavra de Deus, ela nos ensina. Então hoje a gente vê as pessoas usando o dom. Simeão queria o quê? Ele queria, sabe por que Simeão queria dinheiro? Ele queria por causa de Mateus 10, versículo 8, porque ali os apóstolos, ele estava curando, estava libertando. Simeão falou, eu pago para mim ter esse poder também. Só que aquilo que vem de Deus, dinheiro não compra. Jesus, aleluia. O que vem de Deus é negociável, ouro e prata não compra. Deus vive. Por isso que a palavra de Deus, naquele dia vai ter homens que vai dizer, eu curei, eu libertei, mas encheu o bolso e o Senhor fala, afastai-vos de mim, maldito. A sua recompensa você teve na terra. Afastai-vos de mim, maldito, porque não era seu, tu vendeu, você ganhou seu galardão na terra. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? O evangelho, ele tem que salvar, curar e libertar o homem, irmão. O evangelho não é fonte de lucro para o homem, não é para mim virar pregador, virar pastor e amanhã eu estar rico, não, meu irmão. Isso não é evangelho de Cristo, não. Ah, pastor, quer dizer que o Senhor não abençoa? Eu não estou falando do Senhor abençoar, não. Estou falando que o evangelho não é moeda de troca. Os 3 homens que teve troca aqui, a gente vai ver, não foi exemplo de homem de Deus. Não foi exemplo de homem de Deus. Então nessa noite, meu irmão, não receba evangelho mentiroso, meu irmão. Não receba evangelho tem moeda de troca. Irmão, eu oro por você, eu entro numa campanha, eu entro nisso, mas no final tu tem que me pagar. Isso não é evangelho, meu irmão. De graça receber, de graça dar, meu irmão. Ah, mas eu estou em igreja, eu vou ligar para o pregador. O pregador é tanto. Não é evangelho de Cristo, meu irmão. O evangelho de Cristo é de graça receber, de graça dar. E o interessante que quando Jesus fala para ir, olha o que Jesus fala, olha, curar os enfermos, a gente vê só encher o bolso, nós não vê esses milagres mais. Nós não vê, se por menos ainda tivesse, mas não tem. Aí Jesus falou, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expelir demônio. Hoje o pregador é endemoniado, ele não expulsa não, porque ele já é endemoniado. Eita, Jesus. Porque não tem o evangelho, meu irmão. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, que virou, infelizmente, virou uma mentira, virou um escândalo no meio do povo, que se chama povo de Deus, porque está vendendo o evangelho. Hoje virou negócio, infelizmente, irmão. O que nós vemos por aí é pequenas empresas e grandes negócios. O que é isso? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Pequenas empresas e grandes negócios. Por quê? Porque hoje, infelizmente, está abrindo tanta igreja. Sabe por quê, irmão? Porque vê lucro nisso aí. É verdade. Mas não vê salvação, não vê vida eterna. É verdade. Pastor, mas você é a palavra de Deus, meu irmão. Desse jeito, meu. Jesus falou de pregar o evangelho a toda criatura, curar os enfermos, libertar e expulsar demônios. Hoje não se vê, por quê? Porque trocou, estão se calando, como o soldado falou, cala a boca, enche meu bolso, eu vou para minha casa, e negar a ressurreição de Jesus. E negar a ressurreição de Jesus. 3 tipos de pregadores hoje nos cultos da igreja. Aquele que cobra para pregar, aquele que cobra para negar a verdade, e aquele que pensa que compra o Espírito Santo, pensa que o dom é dele e ele está vendendo o dom do Espírito Santo. Meu Deus. O Senhor fala que ainda tem os remanescentes, meu irmão. Ainda tem uns que não se drogou, ainda tem uns que ainda pregam esse evangelho, ainda tem uns que vai morrer em nome desse evangelho, meu irmão. Aleluia. Ainda tem uns que ainda pregam essa verdade. Ainda tem uns que pregam essa verdade.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E eu falo nessa noite, se você tem visto um pregador que lota um estádio, que carrega multidões, examine esse pregador, meu irmão. Examine o que ele está pregando. Verdade. As únicas vezes que Jesus carregou a multidão foi quando ele multiplicou o pão. E quando ela chega lá na frente, Jesus fala: olha, vocês vêm atrás de mim, não é por quem eu sou, nem pelo milagre que eu fiz, não. Foi porque o pão foi multiplicado, você encheu Meu sua barriga. Deus. Então as pessoas hoje querem encher a barriga. Grande Deus. Mas Jesus, ele continua falando: ai dos pastores Meu Deus. que como a lã ainda estão comendo a gordura. Ai dos pastores. Vai prestar conta um dia, meu irmão. Meu Pai. Vai prestar conta, porque é para a sua própria condenação que ele tem feito isso, como foi com Judas. E não é diferente. Então nessa noite, essa é a palavra para mim e para a sua vida. Uma palavra de poder, uma palavra de salvação, Oh, Deus. e uma palavra de cura. Aleluia. Essa é a palavra, meu irmão. A palavra de correção, para nós se alinhar, para nós se aprumar no caminho do Senhor. Oh, Jesus. A palavra diz que nos últimos dias, meu irmão, Satanás, ele se transfigurar em anjo de luz, e os seus ministros juntamente com ele. Satanás, deixa eu falar para você, Satanás, ele não vem com chifre mostrando que ele é Satanás, não. Ele vem oferecendo, ele vem mentindo, para que você venha ser enganado. Eita, glória. Nem tudo que acontece é de Deus, não. Aleluia. Porque Deus. nesses últimos dias, Satanás vai fazer milagre, milagre não, milagre vem de Deus. Ele vai fazer coisas, sinais. Mas eu falo para você, todo sinal, toda língua, se não estiver alinhado com a palavra, não provém de Deus. Por isso que a palavra fala: o povo perece, porque lhe faltou o conhecimento, por falta de examinar as escrituras. Então nessa noite, essa palavra entre no meu, entre no seu coração. Eita, glória. Se cobra Deus. é Judas, se esconde, está como um soldado. E tem outros que querem comprar o Espírito Santo. Irmão, eu já vi cada coisa e nós vemos a pessoa orar: ou passou a dor de cabeça, vem que agora é tanto. Meu Deus. Tem, meu irmão, É tem. verdade. Tem. Como tem? Tem igreja que faz isso. Ah, pastor, tu falando mal da igreja, tu falando mal de mau caráter. Isso. Eu não estou difamando pastor, homem de Deus, não estou difamando igreja, não estou difamando ninguém. Eu estou falando dos mau caráter. É verdade. E os mau caráter vai ser cobrado. Eita, glória. Mas nós temos que ter caráter, ser fiel e andar no caminho do Senhor. Aquilo que nós choramos aqui, aquilo que nós sofremos aqui, lá vai ter alegria, meu irmão. Lugar de Glória a luz, Deus. Aleluia. lugar de alegria. Amém? Que Jesus abençoe a sua vida, que Jesus abençoe o seu lar, abençoe sua parentela e continue firme nessa palavra que salva, cura e liberta em nome de Jesus. Agradeço pela rica oportunidade.